E aí, galerinha, tudo tranquilo? Então, no vídeo de hoje a gente vai dar continuação então ao vídeo anterior sobre o conceito de roll-ups. E aí eu dei uma estudada melhor, eu espero ter finalmente entendido um pouco melhor essa parte de roll-ups, tipo as implementações, e poder explicar também para vocês um pouquinho melhor aquele conceito que eu estava comentando sobre a rede principal e uma rede secundária. Na verdade, o termo que eu mais encontrei nessa semana foi transações on-chain e transações off-chain. E, cara, seria mais ou menos o que eu estava tentando falar antes, mas aparentemente eu não expliquei muito bem. E, óbvio, eu tive que estudar melhor, né, também, para poder falar sobre isso. Aqui eu vou apresentar então para vocês um pouco melhor esse conceito e depois eu quero falar um pouco mais sobre duas implementações que têm sido utilizadas então para o rollup, beleza? E aí, para começar então, eu vou tentar explicar um pouquinho melhor esse lance do tipo rede principal, né, essa main chain, e a rede secundária ou rede filha. E aí, como é que funciona, cara? Basicamente, imagina o seguinte: imagina que a gente tem aqui a rede principal e nela então a gente tem uma penca de transações sendo realizada. E aí eu falei para vocês que a ideia do rollup é basicamente pegar essa rede secundária, executar essas transações e então só devolver um compilado das transações que foram validadas e executadas nessa rede secundária. Cara, a ideia na real é mais ou menos o seguinte: imagina que a gente tem aqui nessa nossa rede esses 6 nós, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. E desses 6 nós, 2 nós querem fazer uma transação, beleza? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 2 nós e eles vão entrar num acordo de fazer uma transação off-chain. Ou seja, desses 2 nós, eu vou colocar eles aqui numa rede secundária. Eu vou dar uma isolada neles, como se fosse uma mini rede com esses 2 caras. O problema é que só esses 2 caras, eles não são bem, tipo, digamos assim, confiáveis para a gente poder dizer que as transações entre eles estão 100% ok. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um terceiro cara, que é tipo uma testemunha, no caso ele vai ser chamado de validador dessa transação, ou seja, ele vai ser um cara que só vai analisar e vai validar, olha, essa transação entre esses 2 indivíduos, né, esses 2 nós, essas 2 carteiras, digamos assim, na verdade não é nem nó, né, são carteiras. Então a gente vai pegar então 2 indivíduos, cada um com a sua carteira, e a gente vai colocar um terceiro indivíduo para olhar a transação entre essas 2 carteiras. Então esse terceiro carinha daqui seria o terceiro indivíduo, tal validador, beleza? E aí, isso assim, óbvio, é um exemplo, tipo, irrisória do que realmente acontece. Eu estou pegando uma transação só e isolando ela numa rede. Não é bem isso que vai acontecer. Como eu falei para vocês, a gente vai pegar um conjunto de transações e executar, mas é só para exemplificar um pouquinho melhor esse lance, beleza? E aí a gente vai ter então, tipo, a carteira 1 aqui, né? A carteira 2 aqui. Ah, eu estou colocando W só por causa do inglês, né? Wallet 1, Wallet 2. E aqui a gente vai ter então o Validator. E aí esse cara, o que vai acontecer aqui é, a gente vai realizar uma transação, né? Entre a carteira 1 e a carteira 2. E o validador vai então pegar essa transação e vai validar se todas as informações dessa transação estão ok. Assim que tiver ok, ou seja, a gente vai pegar isso aqui, vai validar então, né, essa transação. E aí, se essa transação tiver ok, então é que a gente pega o compilado dessa transação, né? Digamos que não fosse só uma. Aconteceram, sei lá, 5 transações, né? Então a gente pegou 5 transações, validou as 5 off-chain, ou seja, tipo, a gente pegou essa rede secundária daqui e executou as transações aqui fora, ou seja, fora da rede principal. Essa é a ideia de on-chain e off-chain. On-chain seriam as transações que acontecem dentro da rede principal, né? Elas são publicamente declaradas dentro da rede principal, como se a gente pegasse então a linha tipo, carteira 1 transferiu, sei lá, 10 Ether, eu estou usando Ether só como exemplo também, para a carteira 2, beleza? Então isso aqui a gente pega, registra essa transação exatamente desse jeito na rede principal. Isso seria uma transação então on-chain. Uma transação off-chain seria basicamente a gente pegar essa informação daqui e jogar nessa rede secundária. E aí no final a gente só vai então retornar um compiladinho dessas transações que aconteceram, beleza? Essa é a diferença do on-chain e off-chain. E seria então esse conceito que o rollup estaria usando então para poder fazer essas transações off-chain, ou seja, uma maneira de simplificar, reduzir o fluxo, né, o trânsito, digamos assim, de transações acontecendo na rede principal, beleza? Então a gente foi lá, executou essas transações, validou elas e aí a gente pegou o nosso compilado, voltou lá na rede principal e falou, olha, essas transações aqui
Então eu já validei elas off-chain mesmo, mas eu validei, essas transações já aconteceram, né? Eu vou mandar elas, tipo, já transferir o dinheiro entre as carteiras, e o que eu tô te dando agora é só um, tipo, um memorando de que eu validei isso e isso já aconteceu, beleza? Então, basicamente é esse conceito. E aí a gente vem então pro primeiro conceito, que seria o Optimistic. Eu deveria ter escrito isso daqui. Optimistic, meu Deus do céu. Optimistic Rollup. E o que ele faz, cara? O que ele pressupõe? Basicamente, o modelo otimista de Rollups, que é basicamente o nome dele, ele simplesmente diz o seguinte: ele diz que todas as transações, ou seja, todos esses compilados que foram executados de transações off-chain, são simplesmente válidos. Ele não quer checar, ele só acredita que as pessoas que estão publicando essas informações compiladas são pessoas honestas. Então ele está lá, elas estão lá, publicando essas informações, e os compilados que estão ali de todas as transações são transações que foram validadas. Ele está considerando que elas foram validadas, beleza? Então aqui no caminho é como se a gente pegasse esse carinha daqui e falasse: mano, tu tá validado, porque sim, você tá me dizendo que tá validado, né? Então eu tô acreditando em você, e eu vou deixar então você publicar essa informação na rede principal. E aí o que acontece? Acontece que depois de eu publicar isso, outro indivíduo, ou seja, um outro nó, uma outra pessoa, pode pegar aquela transação. E cara, quando eu digo um compilado da parada, ela é compilada de uma maneira em que é possível as pessoas pegarem esse compilado daqui e meio que reexecutarem as transações as quais ela representa. Então imagina o seguinte, imagina que a gente tem tipo 10 imagens, né? E a gente zipa as imagens, então a gente dá uma compilada. A gente tem, sei lá, 10, eu não vou desenhar 10, eu vou desenhar 5 aqui, 5 imagens, e a gente põe num único arquivo zip, beleza? Então a gente põe tipo numa pastinha aqui todos os meus arquivos, esses 5 arquivos se tornam um único compilado, que ficou horrível o meu desenho, então eu vou desenhar lá o disquetezinho, beleza? Então basicamente eu fui lá, compilei eles e transformei eles num único arquivo. Só que se eu quiser, eu consigo extrair essas informações e voltar para as minhas 5 imagens originais, beleza? É basicamente o mesmo conceito que a gente está tentando lidar aqui com transações. Então a gente pega as transações, cada bolinha dessa seria uma transação, a gente dá uma compilada nelas, mas se eu quiser retornar e olhar os estados de cada uma dessas transações e revalidar elas, eu manualmente pegar lá e fazer a validação, eu consigo, beleza? Então isso foi só um parênteses aqui para eu poder voltar então a explicar qual é a ideia desse modelo otimista de rollups. Então, voltando no otimista, alguém publicou essa informação na rede principal, né, na main chain, e aí a rede por enquanto está acreditando que isso aí é verdade, que todo aquele compilado contém N transações e todas essas transações foram validadas e são extremamente válidas, confiáveis, então a gente está publicando elas na rede. Só que chega um indivíduo, ele olha as transações e ele fala: cara, eu não confio muito bem nisso não. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse compilado, ele pega esse compilado e dá essa extraída daqui, beleza? Então ele extrai todas as transações ali de dentro e ele reexecuta no computadorzinho dele, ele pega lá e reexecuta, né, todas as validações para cada uma das transações. Então ele valida as assinaturas, ele valida os hashes, ele valida também a validação do indivíduo que validou. Então ele refaz o processo mesmo, proof of work mesmo, pega lá, retrabalha o negócio, fala: mano, é isso mesmo, o que ele validou tá certo. Se tiver certo, tá ok, e aí vida que segue. Se tiver errado, mano, aí é que vem o esquema. Tipo, na verdade, melhor. Quando ele faz isso, quando ele fala que ele vai revalidar a parada, ele tá questionando a veracidade daquele compilado, beleza? E aí, quando ele questiona, o que ele faz ele pega um conjunto de dinheiro dele e põe em staking, que seria basicamente, cara, ele trava esse dinheiro no contrato. Isso é um detalhe muito importante porque eu tô falando. Cara, rollups, em geral, são regidos por contratos, smart contracts dentro da blockchain, beleza? Então alguém publicou e o rollup, ele é um contrato que ele existe então na mainnet, né, e nessas redes secundárias. E toda vez que a gente manda um compilado, esse contrato ele é esperto o suficiente para pegar essas informações e publicar na rede principal, então só essa informação compilada. Isso, inclusive, é um dos motivos da gente conseguir voltar, então, tipo, dar essa extraída na parada, porque, tipo, as informações meio que estão salvas dentro desses smart contracts, beleza? E aí, basicamente, toda vez que alguém publica, ou seja, o cara que publicar, sair da rede secundária
e publicar na mainnet, tipo esse ponto daqui, quando alguém faz essa publicação daqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um conjunto de dinheiro dele, né? E ele vai travar. Então isso aqui vai ser locado lá nesse contratinho, beleza? Do rollup. Então ele foi lá e travou esse dinheiro. E aí esse dinheiro só vai ser liberado X tempo depois, que é quando as pessoas finalmente confiaram 100% de que esse teu compilado ele é confiável, beleza? Então o cara validou, travou uma quantidade de dinheiro ali e publicou isso na rede principal. Aí alguém chegou, um outro indivíduo chegou e falou, mano, eu duvido que o que esse cara tá falando é verdade. Tipo, ele tá mentindo pra mim. Quando esse segundo indivíduo faz isso, ele também vai pegar uma quantidade de dinheiro dele lá e vai travar também no contrato. Ele vai falar, mano, aquele compilado ali é mentira. Então eu tô apostando, eu tô colocando meu dinheiro e tô travando esse dinheiro para eu poder pegar todas essas transações, abrir elas e revalidar. Porque eu acho que ele tá mentindo. E aí o lance é, se o cara que publicou, né, eu vou colocar aqui P1 e P2, tá? Onde P1 é o cara que publicou e P2 é o cara que está duvidando dessa publicação. Então, se o P1 ele publicou a parada e ele está falando mentira, se ele mentiu, se ele pegou alguma transação fraudulenta e aprovou ali e mandou para a rede principal, o que vai acontecer é, uma parte do dinheiro aqui que ele está travado vai ser cortada, que é o que a gente está chamando, né? Tipo, as pessoas que trabalham com blockchain chamam de fazer um slash. Ou seja, a gente pega uma parte do dinheiro que aquela pessoa travou ali naquele contrato e simplesmente a gente remove daquele maluco. Tipo, a gente queima esse dinheiro. O cara, instantaneamente, ele perde dinheiro porque ele tentou validar uma parada fraudulenta. Isso é uma maneira de desincentivar as pessoas a quererem ser fraudulentos, obviamente. A quererem, tipo, trair o sistema, digamos assim. Então, a gente vai lá e corta essa grana. O lance é que se ele estiver falando a verdade, ou seja, o cara P2 que duvidou, travou o dinheiro dele lá e no final ele concluiu que isso tudo estava certinho, ele vai tomar o slash. Então, tipo, ele vai perder uma grana também. Porque, de uma certa maneira, ele está questionando, né, tipo, a idoneidade, a veracidade de um indivíduo. Então ele também merece ser punido porque ele está causando mais transtorno dentro da rede, né, tipo, ele está tornando o sistema da rede mais lento, porque agora a rede não pode ainda aprovar esse compilado. A rede tem que ficar esperando esse maluco, o P2, terminar. Então, por estar causando esse problema no geral para a rede, ele também merece ser punido, porque ele simplesmente foi lá e falou, cara, isso é mentira, sendo que ele, tipo, ele só estava causando caos. Então é uma maneira de desincentivar. Imagina só, cara, que um indivíduo publica e tem outros 1000 indivíduos na rede. Cara, todos os outros 1000 indivíduos, se eles não fossem punidos, todo mundo ia começar a questionar, tipo, a veracidade da parada. Porque, mano, se esse primeiro indivíduo aqui estivesse falando mentira, todos os outros caras iam só destruir ele, mano. Então, tipo, o problema disso é que isso causa maior congestionamento, né? A gente tá querendo evitar esforço desnecessário. E aí, nesse caso, se as outras 1000 pessoas tiveram que, tipo, revalidar todas essas transações, a gente simplesmente travou a rede inteira para validar o que a gente estava tentando evitar, mano. Que era, tipo, validar cada uma daquelas transações individualmente. Beleza? Então esse é o conceito do otimista, né? O Optimistic Rollup, que é simplesmente, ele acredita, você não manda uma prova nenhuma, você simplesmente publica a parada, e se alguém chegar lá na frente e falar, lá na frente, tipo, X tempo depois, tem um tempo de expiração, digamos assim. Então, se alguém chegar lá na frente e virar e falar, mano, isso aqui é mentira, e realmente for mentira, essa pessoa que publicou a informação vai tomar o slash, né, vai perder uma grana, e a gente vai reverter todas essas transações, beleza? Agora, se for verdade, o cara que está duvidando, então, ele vai tomar o slash como uma maneira de desincentivar que a rede inteira fique fazendo esse questionamento do, mano, o que esse cara tá falando é mentira, belezinha? E aí, o segundo método, cara, é o esquema, então, do ZK Rollups. Cara, ZK, isso aqui é uma sigla para Zero Knowledge. E eu Knowledge. Pronto. Zero Knowledge Rollups, que é basicamente o seguinte, mano. O que ele vai fazer é... Cara, tem uma matemática bizarra aqui por trás, mas basicamente o ZK Rollup, ele se baseia em uns conceitos matemáticos bizonhos, pesadíssimos, de criptografia. E aí o que ele faz é... Ele chega lá na off-chain, né, tipo, nessa rede secundária,
As pessoas executam então as transações aqui dentro, beleza? Executam as transações. E aí o cara que validar, ou o cara que publicar esse compilado para o smart contract, ele vai publicar o compilado mais uma prova matemática da parada. Tipo, isso daqui é full criptografia, beleza? Isso aqui é criptografia tensa. Assim, eu tô dizendo tenso, eu não parei para olhar, mas pelo que eu tava estudando, é uma parada meio pesadinha. Assim, dos artigos que eu vi, né? O nego tava falando que era meio tensinha essa parada. Então, assim, eu tô acreditando que é uma criptografia maneiríssima, mas que o nego publica meio que tipo uma prova de que esse compilado daqui é verdadeiro, beleza? Então as pessoas publicam o compilado e uma prova de veracidade daquele compilado. E aí essas duas informações então vão ser enviadas lá para o smart contract, que é o tal do rollup, né? Esse smart contract vai pegar isso daqui, esse compilado, vai pegar a prova, vai fazer um check aqui, e se tudo estiver ok, ele vai pegar e vai publicar então na main chain todas essas transações aqui que foram aprovadas originalmente, beleza? E é isso. Isso é o ZK Rollup. A gente está falando, eles chamam isso aqui de ZK, né, Zero Knowledge, porque basicamente a mainnet não precisa ter conhecimento nenhum sobre as transações reais que aconteceram ali atrás. Tipo, ele não precisa ter uma noção de que cada uma das transações foi executada. Ele simplesmente vai pegar o compilado, vai pegar aquela prova e vai ver, mano, essa prova daqui é verdadeira? Ah, é verdadeira, junto desse compilado, né? Eles são verdadeiros. Então essa soma dessas duas informações são verdadeiras, ele simplesmente vai lá e larga na main chain, então, que todas aquelas transações já aconteceram. E realmente as transações aconteceram. Tipo, quando eu falo off-chain aqui, não significa que as transações não estão rolando. Tá rolando. Então, tipo, eu pego da carteira 1 e jogo dinheiro na carteira 2. Eu pego da carteira 7 e jogo dinheiro na carteira 10. Isso aqui tá acontecendo, mano. Tá sendo publicado na off-chain. A única coisa que não tá acontecendo ainda é que na main chain isso ainda não aconteceu. Mas quando eu mandar esse compilado com essa prova daqui, essas informações vão ser publicadas como um compilado dentro da main chain. E é zero knowledge porque basicamente essa informação assim, explícita, de que o dinheiro saiu da carteira 1 e foi para a carteira 2 e foram X dinheiros e aqui Y dinheiros, esses detalhes aqui da transação não vão ser, né, publicados na main chain. Por isso que é zero knowledge, tipo, eu não tenho conhecimento sobre a transação original. A única coisa que eu sei é que rolaram algumas transações ali fora, na off-chain, e quando eu joguei isso na rede principal, essas transações já estavam validadas, já tinham sido executadas e tá ok por mim. A única coisa que eu estou registrando então na rede principal é que rolou ali um conjunto de transações que foram validadas e executadas. E tipo, eu não preciso lidar com esse trabalho, beleza? Então por isso que seria esse Zero Knowledge. E aí só pra gente terminar, cara, eu quero mostrar pra vocês, tipo, não é mais ou menos uma curiosidade, mas é mais pra destacar então algumas diferenças entre eles. Que, cara, o Optimistic Rollup, ele é muito mais fácil de implementar, porque simplesmente é um contrato que ele vai pegar um conjunto de transações, vai validar, né, off-chain, e depois ele vai publicar um compilado ali na main chain. Sendo que ele não precisa provar nada, ele simplesmente jogou isso ali, e ele tem lá as funçõezinhas, então, que as pessoas podem chamar para questionar a veracidade desse meu compilado, beleza? Isso seria o rollup otimista, belezinha? O problema disso é que ele acaba sendo um pouquinho... Oh, não, um pouquinho não. Razoavelmente mais lento. Por que mais lento? Porque, cara, vai levar um tempo. Tipo, digamos aqui que no bloco 1, eu publico essas transações, né? Então eu publico as transações aqui. E aí a rede continua sendo construída. Então eu tenho bloco 2, bloco 3 e assim por diante. E aí o lance é que isso aqui... Tipo, eu vou estar publicando outras transações, né? Transações linha, transações duas linhas. E aí, essa transação daqui, cara, ela só vai realmente ser validada, ou seja, ser aprovada pela rede, um tempo depois que eu tiver os blocos. Digamos que, tipo, só no bloco 7. Belezinha? Isso por quê? Porque eu preciso dar um tempo agora para as pessoas, para os nós da rede, pegarem essas informações aqui e se alguém quiser questionar essa informação, ele então vai pegar e vai falar, olha, esse compilado aqui não é verdadeiro. E aí
ele vai questionar para a gente poder então reverter essas transações. Cara, é literalmente reverter. Ele pega todas as transações e vai desfazendo, tipo, mano, nada disso aqui é mais válido. E ele devolve o dinheiro para quem era original lá. E é isso, beleza? Então, ele é mais lento porque agora a gente precisa esperar um conjunto de tempo, um conjunto de blocos, para a gente poder virar e falar, aquela transação, aquele compilado lá de trás que o cara publicou, ele é verdadeiro mesmo, beleza? Tipo, ninguém questionou a veracidade daquela parada, então a gente está considerando que por ninguém questionar dentro de X tempo, esse compilado ali é verdadeiro. E assim, eu ouvi meio que por alto que isso às vezes pode levar tipo dia, às vezes semana. Então é uma parada bem lentinha mesmo esse lance. Assim, ajuda bastante porque, né, a gente tirou muito condicionamento da rede ao longo desse tempo, né, foi publicando aqui, mas tem o problema de que, mano, se tu fez uma transação off-chain, você acaba tendo que esperar um tempo para tua transação, tipo, ser validada mesmo. Ela, a princípio, a priori, né, ela vai ser validada, vai ter sido executada ali, mas pode ser que ela seja revertida depois de um tempo, beleza? E aí, ao mesmo tempo, o outro problema disso é que o cara que fez a publicação, então, desse compilado aí para mainnet, ele vai ficar com o dinheirinho preso dele lá no contrato até que essas transações aqui tenham sido, então, validadas de verdade na mainnet. E aí isso é meio problemático, né? Porque, pô, o cara tá travando o dinheiro dele há mó tempão ali de bobeira. Belezinha? Já o ZK Rollup, ele tem uma implementação que é, tipo, estupidamente mais difícil devido àquela parte matemática de criptografia tensa. Ele é complicado de tu desenvolver, tipo, smart contracts que sejam bons o suficiente para lidar com esse tipo de matemática. Não com esse tipo de matemática, né? Mas, cara, você tem que saber de criptografia, tipo, na moralzinha para poder fazer um contrato desse aí funcionar sem brecha, né? Tipo, e agora, o lado maneiro disso é que uma vez que a gente publica o compilado, o compiladinho, né? Compiladinho mais a prova, mano, o bagulho publicou, tá lá, ele é GG, é bem mais rapidinho, beleza? Então tem esse lado bom também de que, mano, se tu conseguiu passar por esse perrengão daqui, isso daqui acaba sendo uma baita de uma vantagem. E aí, óbvio, como eu falei para vocês lá no primeiro vídeo do Rollup, a ideia é simplesmente a gente poder dar uma escalada, tipo, violenta na quantidade de transações por segundo, belezinha? E aí, nos dois casos, isso acaba acontecendo anyway. O lance é só, tipo, se a gente quer ter uma dificuldade maior na hora de implementar, né, uma dor de cabeça para implementar esses contratos, ou a gente está querendo ir um pouquinho mais rápido na implementação, mas aí acaba podendo penar, então, um pouco mais na, tipo, velocidade de aprovação de transações, beleza? Então é isso, gente. Beleza? Então, valeu, falou e até a próxima.